Muito boa noite, são 6h15 e a gente já começa o S Notícias convocando o nosso time de repórteres para saber o que eles trazem para a gente neste início de semana. Boa noite, Renata Fermo, Jean Walsher, quais os destaques de vocês hoje? Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Infelizmente, eu abro o jornal com uma notícia triste, Andressa. Um publicitário de 36 anos acabou morrendo atropelado ali na Avenida Dante Michelini, na Avenida da Orla de Camburi, após atravessar a avenida fora da faixa. Eu também chamo a atenção dos motoristas que precisarem passar aqui pela Rodovia do Sol, que já funciona em sentido único, viu? Todos os detalhes daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber o destaque do meu amigo Jean Walsher. Boa noite, Jean. Boa noite, Renata. Boa noite a toda a nossa audiência. A polêmica da bike elétrica continua. E agora as regras aqui em Vitória estão sujeitas a multas e também a idade. Agora, somente as bikes elétricas poderão ser usadas por crianças, no caso, adolescentes, acima de 15 anos de idade. A Câmara votou isso hoje e já está valendo, Andressa. É com vocês aí no estúdio. Isso aí, esse é só o começo, tem muito mais informação urgente e importante para você. Hoje é segunda-feira, 16 de março. O S Notícias está no ar. É S Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera, ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Atacado Preço Baixo, a loja do Thor. Todo dia uma martelada de ofertas. 6h17, um veículo pegou fogo hoje e provocou a interdição temporária da terceira ponte nos dois sentidos. Na tarde de hoje, o bloqueio ocorreu por volta das 4h da tarde. Você está vendo as imagens ali, ó, da fumaça. Após solicitação do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança durante o combate às chamas, ela foi interditada. Após o controle da situação, o trânsito começou a ser liberado gradualmente. Segundo a Ceturb, no sentido Vila Velha, já foi totalmente liberado e no sentido Vitória o fluxo seguiu pela linha verde enquanto as demais faixas aguardavam liberação completa. Então eu já peço para que o nosso diretor coloque aqui na tela como é que está o trânsito neste momento com as nossas imagens ao vivo. Quero ver como é que está a terceira ponte. Será que temos as imagens, diretor? Agora sim, olha só como está interditado. Interditado não, está muito congestionado, principalmente para quem sai de Vitória em direção à Vila Velha, encontra muito trânsito na terceira ponte, como de costume. Mesmo que o acidente, né, o carro pegou fogo por volta das 4h da tarde, agora 6h18, você vê que ainda tem muito trânsito nos dois sentidos, porque sempre acaba provocando um congestionamento, uma retenção maior, porque você vê, inclusive para quem sai de Vila Velha em direção à Vitória, encontra congestionamento também. Isso é raro neste momento, neste horário aí, mas você vê que tem ainda trânsito, essa retenção provocada por esse acidente que precisou interditar os dois sentidos enquanto o Corpo de Bombeiros combatia as chamas. Então a gente a qualquer momento volta a falar sobre essa interdição temporária que provocou todo esse problema. E uma travessia foi fora da faixa em uma pista de alta velocidade terminou em tragédia na orla de Camburi, em Vitória. Um publicitário de 36 anos morreu depois de ser atropelado por um táxi. Quem tem mais informações agora é a repórter Renata Fermo. Deixa eu chamar ela aqui no telão. Renata, boa noite para você. Como é que foi esse acidente, hein? Boa noite novamente, Andressa. Segundo testemunhas, Alexandre atravessava fora da faixa, ali na altura do bairro Mata da Praia, quando foi atingido pelo táxi que seguia sentido Jardim Camburi. O motorista de 61 anos contou à Polícia Militar que a vítima atravessou na frente do carro correndo. Ele disse que chegou
a frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento, infelizmente. O teste do bafômetro deu negativo para consumo de álcool. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o publicitário já estava sem vida lá na pista mesmo, viu, Andressa? Nas redes sociais, familiares e amigos publicaram mensagem de despedida, lamentando a morte do publicitário Alexandre. E esse não é o primeiro caso no local. Em janeiro, uma turista de 66 anos também morreu atropelada ao atravessar a Avenida Dante Michelini, aquela avenida ali da Orla de Camburi, fora da faixa. É uma avenida extremamente movimentada, então se você precisa atravessá-la, a gente vai para a faixa, vai para o sinal, espera o sinal fechar para poder atravessar com segurança, não é isso, Andressa? Infelizmente, uma notícia triste em plena segunda-feira, né? Obrigada, Renata, pelas informações. Realmente houve muita comoção nas redes sociais, porque era um rapaz que era muito querido pela comunidade. A gente viu muita gente postando a despedida. Coloca imagens dele de novo, diretor, por favor, porque realmente era um rapaz que trabalhava no hospital e era muito querido, né? Então, infelizmente, ele acabou morrendo atropelado fora da faixa, na Avenida Dante Michelini, como a Renata comentou, né? Uma avenida muito movimentada. Realmente a gente tem que atravessar na faixa de pedestres, não tem como. Esperando. A gente tem um vídeo também, vamos colocar o vídeo, não? Não temos? Agora sim, olha só como é que foi, ó. Ele está atravessando lá, a gente, claro, parou a imagem respeito a você, telespectador, frisou a imagem para que você não veja o atropelamento em si, mas ele realmente estava fora da faixa. Muito triste, né? Muito triste esse caso. Obrigada, viu, Renata? Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. E um gesto de confiança que terminou em golpe. Uma mulher foi presa suspeita de se aproximar de idosos com a promessa de ajuda em empréstimos e saques bancários. Em um dos casos investigados, depois de acompanhar a vítima ao banco, ela teria voltado sozinha ao caixa eletrônico e sacado dinheiro sem autorização. A Polícia Civil investiga se há outras vítimas nesse mesmo esquema. Nas imagens, a mulher aparece dentro do banco ao lado de um idoso. Segundo a Polícia Civil, ela conhecia as vítimas quando elas procuravam uma financeira para fazer empréstimos. A suspeita se oferecia para ajudar os idosos e, em um dos casos, acompanhou o homem de 64 anos até o banco para sacar um benefício. Confiando da ajuda, o idoso entregou o cartão e a senha para que ela realizasse o saque, já que a criminosa dizia para o idoso que o empréstimo só cairia no dia seguinte. Ela trabalhava em financeiras. Desde 2019 nós já tivemos uma outra investigação que ela agiu da mesma forma. Ela trabalhava numa financeira. As vítimas, geralmente idosos e analfabetos, sem muito conhecimento, ela se aproveitava disso para poder oferecer ajuda a essas vítimas e ela ficava com o cartão magnético das vítimas e assim ela desvigiava a conta e subtraía os valores das contas das vítimas. Depois de sacar o benefício e entregar ao idoso, a suspeita deixou o mesmo na financeira e voltou ao banco sozinha. Nas imagens, ela aparece novamente no caixa eletrônico. De acordo com a investigação, foi nesse momento que ela sacou mais de R$2.000 sem autorização da vítima. A vítima procurou uma financeira em Castelo para contrair um empréstimo pessoal. Só que ela foi enganada e manipulada pela atendente. A atendente, uma falsa presteza, indicou a ela que o empréstimo só cairia no dia seguinte. E dessa forma, ela ofereceu uma ajuda para te retirar um benefício e foi manipulando a vítima e angariando a confiança dela. A vítima entregou o cartão magnético para a Janete, para a indiciada, e a Janete, sem a presença da vítima, se dirigiu ao banco da vítima e retirou valores de aproximadamente R$2.000. A suspeita, identificada como Janete, de 31 anos, foi presa no bairro Arlindo Vilasque, em Viana, na casa da mãe. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela delegacia de Castelo. A equipe de inteligência da DP Castelo recebeu informações de onde estaria esse indivíduo, essa mulher, e nós imediatamente informamos a equipe da SUPIC, que trabalha com inteligência,
e muito rapidamente localizou o endereço de onde a vítima estava, de onde a suspeita estava, na cidade de Viana, e conseguiu confirmar a veracidade das informações e logrou êxito na prisão. Então, o trabalho integrado entre as unidades da Polícia Civil e o trabalho de inteligência que vem sendo cada vez mais aprimorado foi essencial na prisão dessa mulher. Janete já havia cometido crimes semelhantes e também tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. Na última quinta, ela foi presa por furto qualificado por meio do abuso de confiança. A Polícia Civil acredita que outras pessoas possam ter sido vítimas. Os familiares devem orientar os seus familiares idosos, né, para que nunca, jamais entregue o cartão e a senha na mão de desconhecidos. Mesmo que por uma pretensa compaixão, empatia que a pessoa demonstre, uma presteza, jamais entregue a pessoas desconhecidas o cartão e a senha. Tem toda a razão, falou bonito. Quem reconhecer a Janete da Silva Ribonde, a gente tem as imagens dela aí, ó, e tiver passado por uma situação parecida, pode procurar a polícia no 181, você pode fazer a sua denúncia, né? Pode procurar a polícia, fazer a denúncia na delegacia mais próxima para registrar a ocorrência e ligue sempre no 181. Ela continua foragida, viu, gente? E a Câmara de Vitória aprovou um projeto que cria regras para as bikes elétricas na capital. A proposta estabelece medidas como limite de velocidade, uso de capacete e novas formas de fiscalização para quem utiliza esse meio de transporte. Quem tem mais detalhes sobre esse novo código de micromobilidade, nome bonito, é o repórter Jean Walcher. Jean, o que muda na prática para quem usa esse tipo de bike, hein? Andressa, a polêmica é sempre a mesma, velocidade. Quem conhece uma bike elétrica ou tem uma bike elétrica, ou já tive a oportunidade de andar, sabe muito bem que ao lado do guidão ali tem 3 sistemas de velocidade. De 1 a 10 km por hora, tá? Aí de 10 a 20 km por hora e de 20 a 30 km por hora. É o que você pode andar. A bike te oferece até 32 km por hora. Isso vem de fábrica. Só que, na prática, você não tem como fazer isso usando as ciclovias, usando a via de pedestre. Então, a partir de agora, para circular, tá? Nas vias, né, de circulação é de 6 km por hora. 6 km por hora é o máximo que você pode andar com a bike elétrica. Passou disso, está muito movimentado. O conselho é que você saia da bike e leve ela empurrando. Não passe de 10 km de forma nenhuma. Mesmo que isso atrase um pouco a mobilidade urbana, mas é a regra. Tem muitas pessoas também utilizando as calçadas. A outra coisa é que toda bike elétrica agora é obrigatória ter sinais de alertas. Por exemplo, todos os sinais ali onde dá para identificar luzes, aquelas plaquinhas que de longe você já vê aquele brilhozinho, tá? Tanto na lateral como no capacete, na frente ou atrás. Outra obrigação é que a partir de agora você tem que usar o capacete. Não só você, também quem está utilizando atrás também na carona. Tem que utilizar o capacete. É obrigatório. Também serve para patinetes. Agora, uma outra novidade, que essa aí todo mundo fala. Todo mundo fala o seguinte, tem muita bike elétrica, tem muita gente usando bike elétrica, uma criançada, um monte de adolescente usando bike elétrica. Tudo bem, é para isso mesmo, ganhou de presente, não há necessidade de ter carteira de motorista para ter uma bike elétrica, mas tem que saber e respeitar as regras de trânsito. Então, a partir de agora, aqui na Grande Vitória, só acima de 15 anos está permitido o uso da bike elétrica. Ou seja, se você tem menos de 15 anos, você não pode utilizar a bike elétrica. E também tem multas, tá? A Prefeitura de Vitória vai multar, também com apoio da Guarda Municipal, do Detran, da Polícia Militar, quem descumprir todas essas regras. Ou seja, a mobilidade urbana ela é super bem-vinda. Tem muitas pessoas usando a bike elétrica, legal. As pessoas iam trabalhar de carro, voltavam de carro.
Agora tem que ter certeza de uma coisa, não tem como circular na ciclovia, na calçada, utilizando mais de 6 km por hora, no máximo 10 km. Então não adianta você pegar a sua bike elétrica, já ligar lá no terceiro módulo para sair acelerando, porque vai dar errado. Você vai ser multado e corre o risco ainda da sua bike elétrica ser apreendida. A regra é essa, Andressa. Obrigada, Jean. Agora tem o seguinte, né? Será que essa lei pega? Porque assim, 6 quilômetros, 10 quilômetros, gente, nem quem tá pedalando normal, eu não sei se chega, se não passa disso, pedalando sem ser bike elétrica. Então, será que vai pegar essa lei? Porque tem aquela lei que pega e aquela que não pega, né? Tem que ter fiscalização. E aí, como é que faz? Será que vai ter um jeito de fiscalizar de forma que você pegue qual a velocidade da bike? Olha, tem muita gente comentando aqui também no nosso WhatsApp, ó, tá difícil mesmo. Essa semana meu esposo quase foi atropelado na ciclovia por uma bike elétrica. Ela não se identificou, mas ela, já perguntei aqui o nome e o bairro de onde ela fala pra gente atualizar. Tem que colocar nessas bikes elétricas, exigir uma identificação, tem que colocar placa, fica difícil sem identificação. Diz aqui o Jones Barbirato. Olha, muita gente comentando, esse assunto é polêmico. As bikes elétricas têm que descer pro asfalto, disse aqui, ó, o Alifer. Acho que é esse o nome. Ele disse tem que descer para o asfalto, pois os condutores não respeitam os pedestres. Basta essas bikes eletrônicas terem que ir para o asfalto, pois é um meio de transporte perigoso. Bom, já as bicicletas normais, que andam também muito rápido e também não respeitam os pedestres, ele disse aqui. Bom, a gente está recebendo muita mensagem, a qualquer momento a gente lê mais informações e eu quero saber mesmo se essa lei vai pegar. Obrigada, viu, Jean, pelas informações. E olha, é importante mesmo que haja regras, porque as vendas de bicicletas elétricas estão, lá em alta, viu? Cada vez mais pessoas têm apostado nesse tipo de veículo como uma forma prática e econômica de se deslocar pela cidade. Práticas, econômicas e ágeis. As bicicletas estão sendo cada vez mais adotadas como meio de locomoção no dia a dia. Para muita gente, elas se tornaram uma alternativa para fugir do transporte público lotado, do trânsito intenso e também dos gastos com combustível. Quem caiu nas graças da população foram as bikes elétricas. Hoje, estima-se que haja mais de 10 mil bikes elétricas circulando pelo Espírito Santo, segundo a Aliança Bike. Essa concentração fica principalmente na região da Grande Vitória. Para se ter uma ideia, de acordo com a CEMOB, só na Ciclovia da Vida, que liga Vitória a Vila Velha, passam todos os dias pelo menos 5 mil bikes, principalmente pessoas que estão circulando, indo e voltando do seu trabalho. Roberto estava passeando pela orla de Camburi, em Vitória, mas contou que essa bike elétrica é da esposa. Segundo ele, ela utiliza a bicicleta todos os dias como um meio de transporte. E ela gasta em média quanto tempo com a bike? Bom, acredito que seja um trajeto de 20 minutos cada trecho, né? Vai 20 e volta 20. Você acha que ela ganha tempo e qualidade de vida usando a bicicleta? Sim, tempo principalmente. Qualidade de vida também, que vai apreciando a vista bonita aqui da cidade e tal. E a procura por esse tipo de bicicleta tem aumentado nos últimos meses. Quem trabalha com a venda neste ramo diz que o movimento nas lojas cresceu. Aumentou muito, principalmente no mês de janeiro e fevereiro, com volta às aulas. Muitos pais compram para os filhos irem para a escola, deixam de pagar o transporte escolar e preferem pagar a bicicleta. Um aumento muito grande também das pessoas que param de usar ônibus, ficam 40 minutos com a bicicleta, faz o percurso com 20 minutos. Redução de custo, o estresse, a mobilidade elétrica ela realmente veio para ficar. Esse crescimento também começa a refletir nos hábitos de mobilidade na Grande Vitória. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, a CEMOB, o número de passageiros do sistema Transcol apresentou uma queda nos últimos anos. Segundo dados da Ceturb, a variação foi de quase 6% a menos nos últimos 2 anos. A grande maioria é um novo meio de transporte, a mobilidade. É sair do trânsito, chega muito mais rápido, com custo muito menor. Para quem aderiu às 2 rodas, as vantagens são claras. Mais economia, praticidade e até benefícios para a saúde. E pelo que tudo indica, as bicicletas, especialmente as elétricas, devem continuar ganhando espaço nas ruas da Grande Vitória. É uma realidade, não tem como fugir desse meio. Não é uma moda, é uma tendência que chegou para ficar.
Mas agora acima de 15 anos. A gente viu ali na reportagem que muitos pais compram para os filhos, mas tem que ser acima de 15 anos. Mas lembrando que isso vale para Vitória. As regras foram aprovadas na Câmara de Vitória. Tem mais mensagem chegando aqui porque o assunto é polêmico. Eli Carlos disse: na Glória eles passam na velocidade máxima. Eu passo todos os dias para ir e vir e eles não respeitam a velocidade. Colocar placas de identificação nas bikes favorece algum tipo de pessoa, a todos os tipos de pessoa que não respeitam os pedestres. O Josuel disse também que fica difícil de caminhar na orla da praia porque muita criança está fazendo uso da bicicleta elétrica lá na Serra, em Jacaraípe, disse ali o nosso telespectador. Vitória está de parabéns ao impor essa regra, disse o Rogério, lá de São Paulo, que está assistindo a gente. Tem também, boa noite, me chamo Francisco. Nas bikes elétricas tem um sistema chamado controlador de velocidade. Acontece que as pessoas violam o sistema, aumentando a velocidade de 32 até para 50. Assim, põe em risco a segurança de todas as pessoas. Tem razão, isso acontece com muita frequência também. Essa velocidade que a prefeitura está tentando impor é incompatível. O que precisa é os usuários entenderem que bike elétrica não é para praticar motovelocidade, e sim só a mobilidade. Adorei o seu comentário, Mário. É quem escreveu aqui pra gente. Tem mais gente escrevendo, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto que, tá rendendo, viu? Vamos mudar de assunto agora, porque um apresentador aqui da TV Sim SBT relatou um susto após suspensão de voos em Dubai. É o nosso colega Tiago Américo. Vem pra cá, que história é essa, hein? Josué de Oliveira, ele que chega com os destaques do Sim Notícias. Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite para vocês que estão em casa. É isso aí. Ontem os voos previstos lá no aeroporto de Dubai foram suspensos, né? E o problema foi causado por um incidente. Um drone acabou provocando um incêndio num tanque de combustível lá, mas por sorte ninguém ficou ferido. O Tiago Américo, nosso colega aqui da TV Sim, estava lá no aeroporto, estava embarcando para a China e já estava embarcado no avião, mas teve que desembarcar por conta desse fechamento do aeroporto. Ele fez um vídeo e conta pra gente agora como tudo aconteceu. Em Dubai, só que com o lado do prefeito aqui, a gente está saindo, não sabemos por que da aeronave, né? Pois é, falou que vai sair com urgência, né? O pessoal meio preocupado. Vamos ver o que está acontecendo. É muito estranho, porque estava todo mundo acomodado dentro da aeronave e de repente as aeromoças, as funcionárias, enfim, pediram para a gente sair o mais rápido possível. A gente está fazendo isso, a gente não sabe o que está acontecendo. A aeronave está ali, não sei se vocês conseguem ver do outro lado. Ok, está falando que não podemos fazer imagem, a gente vai fazer mais um pouquinho para vocês terem as informações. Enfim, o aeroporto está todo vazio. Olha, agora são 5 horas e 15 minutos, eu estou aqui no aeroporto internacional de Dubai falando baixo, porque a gente não é autorizado a fazer vídeos aqui. Obviamente a língua portuguesa faz com que eles não entendam o que a gente está falando, mas eu conversei com alguns funcionários que me disseram o seguinte, que há cerca de 2 semanas houve um ataque, esse ataque o mundo inteiro presenciou aqui no aeroporto internacional de Dubai, e agora há pouco houve um alarme de emergência porque eles presenciaram novamente drones, o que acredita ser drones iranianos, no entorno do aeroporto. Por precaução, o que eles fizeram? Tiraram todas as pessoas, todos os passageiros dos voos que estavam marcados para decolar. Por exemplo, o meu voo e o voo de amigos que estão aqui era para ter saído por volta de 3h40 da madrugada, horário local aqui de Dubai. Esse voo acabou atrasando, agora 5 horas e 15 minutos, horário local daqui. E a informação agora que eu apurei com um funcionário da Emirates é de que existe uma grande possibilidade de uma ameaça aérea, então tá muita gente aqui, tem muita gente aqui. É isso, né? É importante dizer que o Thiago tá bem, não é isso? Conseguiu embarcar. Embarcou para a China, a gente está acompanhando, o tempo todo ele está postando nas redes sociais para a gente ver que ele tá seguindo bem a viagem. É isso. Vamos seguir então para o próximo destaque.
E uma boa notícia agora, Andressa, para quem quer tirar CNH de graça e está sem grana. O governo do estado abriu 9 mil vagas para poder, para as pessoas que querem participar do programa, e essas carteiras de habilitação, elas são gratuitas e as pessoas vão poder se inscrever para poder concorrer a essas vagas, essas 9 mil vagas. A inscrição começou hoje, Andressa, e vai até o dia 31 de março e devem ser feitas pelo site do Detran. As vagas são destinadas para diversas categorias e esse ano uma boa notícia foi que aumentou a cota para mulheres e estudantes. Mas para participar existe uma série de exigências, né? E entre elas a pessoa tem que estar participando do programa CadÚnico. E para saber todas as regras de como concorrer, de como participar desse programa que vai oferecer 9 mil vagas de CNH de graça, é só acessar nossa matéria no Sim Notícias que está tudo lá explicadinho. Maravilha, são muitas vagas, 9 mil, gente. Então corre, dá uma olhada no Sim Notícias para você ver quais são as regras para você se inscrever e participar e receber a sua CNH. Receber não, né? Tentar fazer todo o teste. Fazer o processo tem que seletivo. fazer o processo, não é? Vai lá, se inscreve e ganha. Não é assim não também, né? Então tá joia. Vamos seguir para o próximo destaque. Amanhã, Andressa, vai começar a Feira do Neném Gestante com produtos a partir de R$ 7,00 lá no shopping aqui na Reta da Penha. O bom é que esses produtos, são diversos produtos, a gente fez uma matéria aqui no Sim Notícias falando com fizemos uma lista com alguns produtos, né, que vão ser vendidos lá nessa feira. Tem de tudo, tem banheira, tem roupinha de bebê, tem chupeta, tem kit. Tá assim, para quem está preparando o enxoval, é uma ótima oportunidade para participar dessa feira. Na nossa matéria, como falei, a gente fez uma lista, né, com alguns produtos que estão sendo vendidos lá, e o evento acontece no Shopping Masterplace aqui na Reta da Penha. Eu tô até pensando em passar lá, Andressa, porque vou ser titio pela terceira vez. Parabéns! E vai ser uma oportunidade para dar o presentinho para o meu futuro sobrinho que está chegando. Muito bom, gostei. Fiquei para titio, né? Eu também, fiquei para titia. Então tá bom. E agora tem mais uma notícia importante para quem usa moto Uber ou moto por aplicativo, não é isso? É isso, Andressa. A gente fez uma matéria aqui explicando, porque a gente percebeu que tem um aumento muito grande de pessoas que estão utilizando motos como ferramenta de transporte por aplicativo. Além de ser barato, também é mais rápido, mas também é mais perigoso por conta do risco de acidente. Então, as pessoas às vezes sofrem esses acidentes, mas não sabem que têm direito a receber um seguro em caso de acidente. A gente ouviu a especialista Solange Mendes, que é especialista em direito do consumidor, e ela fez uma explicação, ela deu uma explicação de como as pessoas podem solicitar o seguro caso sofra algum acidente por meio desses transportes por aplicativo, Andressa. Para saber de tudo, é só acessar nossa matéria no Sim Notícias e ficar sabendo de tudo, como você pode proceder caso for vítima de um acidente por moto de aplicativo. Tá certo. Então, o Gabriel tá perguntando aqui, boa noite, queria saber sobre a CNH grátis. Faz o seguinte, entra lá no simnoticias.com.br que você tem todos os detalhes, todas as informações, não é isso, Josué? É isso aí. Tá bom, então obrigada e até amanhã. Até amanhã, boa noite para vocês que estão em casa. Boa noite. Uma servidora pública foi baleada durante uma perseguição entre criminosos no bairro São Miguel, em Colatina. O crime aconteceu na noite do último sábado e infelizmente terminou com a morte de uma inocente. É assim, com esse sorriso acolhedor, que amigos e parentes querem lembrar de Adélia Lamborghini Barbosa, de 55 anos. Uma mulher de fé muito querida no bairro São Miguel e que acabou sendo vítima de uma bala perdida. De acordo com moradores, Adélia tinha chegado há poucos minutos na casa que ela morava aqui no bairro São Miguel, de número 271. Essa aqui que nós estamos bem em frente. Ela havia ficado durante todo o sábado evangelizando em uma igreja adventista. Depois que chegou em casa, quando escutou os barulhos, provavelmente veio olhar o que estava acontecendo e abriu o portão. Foi quando ela foi atingida por um tiro durante uma perseguição de bandidos que passavam aqui pela rua. Segundo uma das pessoas que viu a Adélia no momento, ela havia sido atingida por um tiro apenas no lado esquerdo, bem na barriga. Ela foi socorrida por um outro vizinho, mas infelizmente não resistiu. Uma coisa é você chegar a uma idade doente, né?
preparando-se realmente para poder, de repente, acontecer um óbito, né? E outra coisa é você estar evangelizando a comunidade, fazendo o trabalho de evangelização o dia todo e chegar na hora, quando chega dentro da sua casa, é alvejado por um tiro, onde causa a morte de uma pessoa que amava a comunidade, amava seus filhos, amava a família e muito amado pela nossa comunidade. Desesperados, moradores correram para socorrer Adélia. O motorista, Ronildo Lial, foi um dos vizinhos que ajudou no resgate. No momento eu estava dentro de casa lá tranquilo com a minha família, aí eu ouvi uns tiros e fiquei quietinho em casa. Mas de repente eu ouvi assim, Adélia foi atingida. Aí nesse momento eu peguei e já tranquilizei minha família dentro de casa, peguei o carro e fui efetuar o socorro. Dentro da minha maneira, com segurança, dentro do meu possível, eu fiz o máximo que eu pude. Graças a Deus, eu e o outro vizinho meu, a gente levou ela. Ronildo conta que em meio à correria do atendimento, Adélia ainda chegou a cair da maca no hospital. Na maca, infelizmente, eles deixaram ela cair no chão. Então, foi uma cena assim muito triste. Então, é uma falta de responsabilidade do SUS. Em nota, a direção do Hospital Estadual Silvio Avidos informou que lamenta o ocorrido e que vai apurar internamente as circunstâncias do atendimento prestado à Adélia. De acordo com o delegado, durante as buscas, a Polícia Militar localizou um carro com características semelhantes ao usado no crime e o motorista foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e depois foi liberado. Uma moto também foi apreendida. Já identificamos uma pessoa, um dos integrantes que estava no interior do veículo, automóvel Onix de cor preta, né? Essa pessoa, inclusive, foi conduzida para a delegacia logo após o fato. O fato é que esse veículo foi identificado por pessoas ali do bairro São Miguel, estava transitando ali pelas ruas do bairro e por algum motivo integrantes de grupos de tráfico de drogas acreditaram que esse carro, que os integrantes desse veículo pudessem efetuar um ataque. E aí algumas pessoas revidaram, foram ao encontro desse carro e efetuaram disparos, né, contra esse veículo e acabaram atingindo a moradora que veio ao óbito. Esse não foi o primeiro caso de violência registrado no bairro. Na semana passada, outra pessoa foi baleada. Mesmo assim, moradores dizem que o São Miguel sempre foi considerado um bairro tranquilo. Então nós temos um bairro muito tranquilo, só que há poucos dias atrás começou isso. E por incrível que pareça, né, muito rápido aconteceu uma perca de um morador, né? Um morador que não tem nada a ver com o problema que eles têm, entendeu? É por isso que a gente fica muito triste, porque realmente a comunidade se sente abatida por uma perca muito grande de uma pessoa que não tinha nada a ver com o tráfico, não tem nada a ver com as coisas erradas. Isso é lamentável. Aqui tem 13 anos que eu moro aqui, eu não posso reclamar não. Lá, uma vez ou outra, acontece essa eventualidade aí, infelizmente, mas não é aquela coisa não. Infelizmente o que aconteceu com a Adélia aí foi uma fatalidade feia mesmo. Existe um contexto de confronto entre grupos rivais de tráfico de drogas ali no bairro São Miguel desde da metade da semana passada. Uma outra pessoa havia sido vítima já de uma situação semelhante em que foi alvejada na mão, né? Foi no meio da semana passada. Esse fato também está sendo investigado. Provavelmente o contexto é o mesmo, como eu disse, né? Grupos rivais de tráfico de drogas tentando o domínio do local, o domínio daquele território, e aí ficam se enfrentando. Adélia Lamborghini Barbosa tinha 55 anos, era servidora da Prefeitura de Colatina, que também lamentou a morte dela por meio das redes sociais. Amigos e vizinhos lembram ainda que a Adélia havia vencido uma batalha contra o câncer há alguns anos. Uma mulher conhecida pela fé, trabalho e jeito carinhoso com que tratava as pessoas. Ela deixa 2 filhos, um adolescente de 16 e uma mulher de 33 anos. Uma vida interrompida de forma trágica, em meio a uma violência que não era dela. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar todos os envolvidos e pede que a população ajude com informações por meio do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Até onde pode chegar a violência dentro de uma família, hein? Um menino de apenas 6 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido por
por um prato de mingau quente arremessado pelo próprio pai. A criança sofreu queimaduras em várias partes do corpo e precisou de atendimento médico. O homem foi preso em flagrante. Um caso grave de violência contra a criança foi registrado em Cariacica. Um menino de apenas 6 anos ficou ferido depois de ter sido atingido por um prato de mingau quente arremessado pelo próprio pai. Era um cenário tradicional de família reunida em uma tarde de domingo. Pai, mãe e as 2 crianças, uma de 6 e outra de apenas 1 ano de idade. A mulher estava na cozinha preparando um mingau para os meninos, enquanto o marido estava descansando. Depois que o mingau ficou pronto, a mulher então pegou ali o alimento e colocou em pratos e canecas para poder esfriar. O pai das crianças acordou e decidiu também que iria comer o mingau. A criança mais velha foi até o banheiro para poder lavar as mãos e comer o mingau. E nesse momento, por um descuido, ele, ao fechar a porta do banheiro, acabou prendendo o dedinho do irmão caçula. É claro que a criança chorou muito. E por conta disso, o pai ficou irritado com a criança mais velha e simplesmente pegou o prato ali do mingau, que ainda estava quente, e arremessou contra a criança, o atingindo no peito, nos braços e principalmente no rosto. A polícia foi acionada. Os militares foram até o endereço onde a família mora. E é claro que para preservar a identidade da criança, não vamos informar a rua e nem o bairro. Mas no local, os policiais conseguiram conversar com a mãe da criança, que confirmou toda a história. Ela inclusive disse que o menino foi socorrido pela tia, que ao perceber a gravidade dos ferimentos, trouxe o menor para esta unidade de saúde do município. No local, a criança recebeu os primeiros socorros. A Polícia Civil informou que enquanto uma guarnição da PM se dirigia para o endereço da família para apurar essa história, o Conselho Tutelar do município já tinha sido alertado sobre o caso através do próprio médico que atendeu a criança e constatou a gravidade das queimaduras. O menino ficou internado na unidade, aguardando uma transferência para um hospital com recursos mais especializados. O casal foi levado até a Delegacia Regional de Cariacica. O homem, de 41 anos, foi autuado em flagrante por maus tratos qualificado. Por ter resultado em uma lesão corporal grave, segundo a polícia, o crime provoca um aumento de pena por ter sido praticado contra uma pessoa menor de 14 anos. O suspeito foi levado ao IML de Vitória e depois conduzido até o sistema prisional. A nossa equipe não teve informações sobre o estado de saúde da criança. Mais um caso de violência dentro de casa que acende um alerta sobre os limites das relações familiares. Uma discussão marcada por bebida e confusão terminou com um homem esfaqueado. A suspeita do ataque é a enteada da vítima, que fugiu. A suspeita tem apenas 25 anos de idade e é mãe de 5 filhos. O mais velho tem 12 anos, ou seja, ela foi mãe aos 13 e fugiu de casa após esfaquear o próprio padrasto. Essa história aconteceu ontem no bairro Cantinho do Céu, na Serra. Tudo começa com um consumo excessivo de álcool. O homem tem 40 anos de idade e passou o dia inteiro na rua de bar em bar bebendo. Chegou em casa completamente embriagado e bêbado. Ele teria puxado o cabelo de uma criança, uma menina, filha da mulher, que tem 25 anos de idade. Essa mulher também teria passado o dia inteiro na rua bebendo e também chegou em casa bêbada. Foi uma irmã da criança que teve o cabelo puxado que chegou e falou: mãe, o namorado da vovó puxou o cabelo da minha irmã. Esta mãe, esta mulher tomada pelo ódio, pela raiva, não pensou 2 vezes, foi até a cozinha, pegou uma faca
e partiu para cima do padrasto. O esfaqueou várias vezes. E apesar da gravidade dos ferimentos, o homem saiu andando de casa e foi até que um hospital da Serra buscar ajuda, onde ele permanece internado. Sangrou bastante, né? Eu coloquei um pano, caiu, né? Ficou tonto ali. Ela saiu correndo e logo após nós chamamos o SAMU, aí veio o SAMU e a Polícia Militar. E o crime foi cometido na frente das 5 crianças. Após esfaquear o padrasto, a mulher fugiu, não deu nenhuma notícia. Na manhã desta segunda-feira, as crianças brincavam, mas apesar da pouca idade, elas sabem muito bem o que aconteceu. Na hora que eu estava chegando, meu sobrinho me chamou. Vem cá. Aí eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Aí ele, entra aqui que você vai ver, entra que você vai ver. Aí foi na hora que eu entrei que eu vi o que tinha acontecido, né? A dona da casa mora junto com o parceiro dela há pouco mais de 4 anos. Além do homem, além do namorado da mulher, a filha também tem o hábito de beber quase todos os dias. Quase todos os dias ela chega embriagada em casa. E sempre quando ela e o padrasto bebem, acaba em discussão. Eles não se davam muito bem assim, não. Que os dois bebiam muito e são usuários também, né? Diferente de outros finais de semana, a dona da casa, mãe da suspeita e companheira do homem esfaqueado, não foi à igreja. E se ela não estivesse em casa quando tudo aconteceu, o desfecho deste caso poderia ser diferente. Se minha mãe tivesse ido, eu acho que tinha acontecido coisa pior. E uma mulher precisou acionar a polícia militar depois de ser ameaçada de morte pelo ex-companheiro. O homem tentou arrombar a porta e fez ameaças graves. Ele foi levado para a delegacia enquanto a vítima pediu medida protetiva de urgência. Gilvan Oliveira de Moraes foi detido pela polícia militar neste domingo, suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira. O caso aconteceu no bairro Barra Mares, em Vila Velha. Tudo começou no último sábado. O suspeito e a vítima possuem juntos uma filha de 5 anos de idade. O homem foi até a casa da mulher pedindo para que pudesse ficar um pouco com a sua filha, fazer uma visita. A vítima então permitiu, mas pediu que ele fosse embora na mesma noite. Porém, o dia passou, chegou a noite e o homem se recusou a ir embora. Inclusive, ele dormiu no sofá da sala da casa da mulher. Quando foi no dia seguinte, ontem, no último domingo, na parte da tarde, ele ainda estava lá na casa da mulher. E ela, querendo que ele fosse embora, acionou a polícia militar. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem ali deitado no sofá da sala ainda. Ela explicou para a polícia que foi um desentendimento verbal, que os dois tiveram ali uma breve confusão, ele se recusou a ir embora, mas não passou disso. E pediu para os policiais que apenas pedissem que o homem saísse de sua casa. E eles fizeram isso. Os militares solicitaram com que o suspeito saísse da casa da mulher. Ele imediatamente falou que iria embora e ia voltar para sua casa. Porém, passado algumas horas, essa vítima de novo aciona a polícia militar, dizendo que o seu ex-companheiro estava de novo na porta da sua casa. Segundo a ocorrência, quando o suspeito retornou à casa da vítima, embriagado e totalmente alterado, ele tentou arrombar a porta da residência. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pediu várias vezes para que o seu ex-companheiro fosse embora. Porém, o homem se recusou e continuou ali tentando arrombar a porta da casa da mulher. Em um certo momento, ele começou a ameaçá-la também, falando que voltaria mais tarde enquanto ela estivesse dormindo e jogaria óleo quente em cima do seu corpo para tirar a vida da mulher. Foi nesse momento que a vítima ficou muito desesperada e com medo e achou melhor chamar a polícia militar. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram um homem sentado na calçada em frente à casa da vítima. A mulher então saiu e foi conversar com os policiais para contar o que tinha acontecido. E relatou que na primeira vez que ela havia acionado a polícia, ele já tinha agredido ela, mas ela preferiu não denunciar. Porém, depois das ameaças, ela, com medo, achou melhor contar tudo para a polícia. Gilvan foi conduzido pelos policiais à delegacia. Ele e a vítima prestaram depoimento. Segundo o boletim, a mulher estava com arranhões na região do peito e nos braços. A vítima solicitou uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro. Na delegacia, o suspeito negou as acusações.
E uma briga terminou em uma morte e várias pessoas feridas, inclusive os policiais que atenderam a ocorrência. No hospital, os policiais que tiveram contato com o sangue das vítimas descobriram que uma delas era HIV positiva, o que exigiu o acionamento do protocolo de prevenção. A ocorrência começou quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga dentro de uma residência em Jerônimo Monteiro. Segundo testemunhas, os envolvidos estavam bebendo quando a confusão começou. E a informação é de que pessoas estariam feridas no interior do imóvel. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, encontraram uma grande confusão. 2 pessoas feridas dentro da casa e do lado de fora, impedindo o socorro das vítimas, estava seu Eduardo, de 49 anos, com uma faca na mão. Durante a abordagem, os policiais encontraram Eduardo Costa Oliveira, de 49 anos. Ele impedia que as vítimas recebessem socorro, o que exigiu intervenção dos militares. De acordo com a polícia, o homem deu trabalho durante a ocorrência e precisou ser contido com a ajuda de moradores da região. Depois de imobilizado, ele foi encaminhado pelos policiais para o hospital do município, mas acabou morrendo durante atendimento médico. Além do seu Eduardo Costa Oliveira, de 49 anos, que morreu após dar entrada no hospital, deram entrada também a mulher dele, de 34 anos, e um homem, ambos com ferimentos no rosto e na cabeça. Durante toda a ação para conter o seu Eduardo, os policiais também tiveram escoriações, acabaram se ferindo levemente e tiveram contato com o sangue das vítimas. E posteriormente foram informados que uma dessas vítimas é soro positiva e eles tiveram que começar imediatamente o tratamento contra o contágio. Que situação. 7 horas em ponto, vamos voltar com nossos repórteres ao vivo. Com atraso, a Rodovia do Sol, em Vila Velha, passou a operar em mão única. Pela manhã, os motoristas ainda utilizaram os 2 sentidos da via, mas agora o binário está em operação. E é para lá que nós vamos ao vivo com a Renata Fermo. Primeiro dia de volta para casa com um novo sistema. Como é que está o trânsito por aí, hein, Renata? Pois é, Andressa, como você disse, hoje já funcionando em sentido único, a partir das 10 horas da manhã começou aqui, ó, Rodovia do Sol, só sentido Guarapari, terceira ponte, 2 faixas funcionando em um único sentido, as outras 2 aqui da esquerda, você vê um carro até voltando ali, tá fechada, por quê? Para retirada desse canteiro central, que durante o período de obras, para essa retirada, o acesso ao sentido de Guarapari está liberado apenas para os moradores e comerciantes da região, caracterizando aí um trânsito local. Quem quer seguir para Guarapari agora terá acesso pela avenida de trás. Mostra aqui, Marcelo, ó, a avenida atrás da Embratel, a avenida Saturnino Rangel Mauro. Eles passam atrás, viram à esquerda e seguem novamente sentido Guarapari. Isso está funcionando desde as 10 horas da manhã, tá? Lá na Saturnino Rangel são 3 faixas, a 4ª é destinada a estacionamento. Lembrando, ela funcionava sentido contrário, hoje ela só segue sentido Guarapari, viu? Lembrando também os trabalhos da retirada desse canteiro central aqui, Andressa, começaram lá na ponta, lá na altura do Hospital Santa Mônica, tá? E com a conclusão das intervenções, a Rodovia do Sol passará a contar com 4 faixas no sentido só terceira ponte. Moradores chegaram aqui, não quiseram gravar comigo, não quiseram esperar a gente entrar ao vivo, mas estão reclamando muito o seguinte: quem mora aqui nesse prédio Vera Cruz tem que sair, entrar na contramão para poder pegar a transversal lá, para poder voltar, seja para Guarapari, seja para o centro de Vila Velha. Outra reclamação: quem vem lá da ponta da Rodovia do Sol, parece que só tem uma entrada direita, uma transversal liberada. As outras estão fechadas, não deve ser todas, deve ser um pedaço grande, mas o morador veio aqui reclamando muito. Ele vinha andando para ver até onde estava liberada para depois poder passar de carro. Então, assim, por enquanto, no primeiro dia, o trânsito ainda está confuso. Para lá deve ter guarda municipal orientando todo mundo. Muita gente passando aqui reclamando com a gente que está um caos, Andressa, mas no primeiro dia, sim, até todo mundo se acostumar para melhorar o trânsito depois, né, Andressa?
Volto com você. Muito motorista tendo que voltar. Olha lá, ó, não para. Desde que você começou a falar, ó, tem motorista entrando lá e desavisado acaba tendo que voltar, fazer o retorno lá porque tá desavisado. Então, será que tem guarda? Ali onde você está não tem, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos esperar que em outros pontos ali ainda tenha, né, Renata? Andressa, tem muito carro vindo nessa avenida, nessa faixa que deveria ser só de moradores, só de trânsito local. Agora tá até menos, tá? O trânsito estava totalmente parado lá. Não sei se, Marcelo, dá para mostrar lá na ponta, Marcelo? Essa ponta aí que ele tá aproximando. Muito carro vindo nessa faixa que seria só para morador virando à direita. Também não sabemos se tem guarda lá orientando que é só para morador. Às vezes também tem quem não conhece, quem não sabe que a Rodossol está fechada, acaba pegando a avenida, não tem por onde mais passar. Justamente por isso, foi o que o morador reclamou. Só tem essa faixa para virar à direita, para sair da Rodovia do Sol. O problema é esse, se tivesse outras liberadas, de repente, sairiam da Rodovia do Sol com mais facilidade, né, Andressa? Mas primeiro dia, sim, até todo mundo se acostumar com o trânsito normal mudado aqui. Tá certo, então, obrigada, viu, Renata? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você tá aí. E quando a gente começou esse ao vivo, eu vi uma bike elétrica passando. Aí na Rodossol, você tem percebido na Rodovia do Sol que tem gente com bike elétrica por aí também? Andressa, um morador acabou, no momento de entrar no Viu, ele estava passando o seguinte: eu não estou saindo de carro por enquanto, eu moro aqui em Residencial Itaparica, eu só estou saindo com a bicicleta elétrica porque tá muito trânsito, até para trabalhar hoje eu peguei a bicicleta. Eu já vi várias pessoas atravessando a pista aqui no sinal de bicicleta elétrica. Na avenida em si não tem ciclovia, então assim, é mais perigoso, o pessoal passa pela orla, que é do lado de lá, mostra lá, Marcelo, na orla lá, que tem... Deixa o ônibus passar, que tem ciclovia, tá? E na Saturnino Rangel também não tem ciclovia, então a maioria... Não sei se por lá estão passando de bicicleta na contramão, como que eles passam. Mas vem ali pela orla que tem ciclovia. Andressa, vi várias pessoas atravessando, viu? Então tá bom, obrigada, Renata. Eu aproveito então esse assunto porque é o seguinte, tem muita gente que continua mandando mensagem aqui sobre bike elétrica. Eu quero fazer apenas uma correção, gente. Em Vitória foi aprovado na Câmara, mas ainda falta a sanção do prefeito, viu, gente? Então as regras ainda não estão valendo. Essas regras que a gente falou no início do jornal, de que só pode até 6, 10 km por hora, de que só pode pilotar pessoas acima de 15 anos, elas foram aprovadas na Câmara dos Vereadores e ainda faltam a sanção do prefeito. Então, a gente aguarda aí novas atualizações para trazer para vocês as informações. E ó, tem gente mandando aqui, ó, boa noite, essa lei precisa vir urgente para Vila Velha antes que aconteça uma tragédia na orla de Itaparica, disse a Ana Alice, diz que lá tá complicado o negócio de bike elétrica. Tem gente também, ó, eu, Lídia, de Jardim Marilândia, eu ia muito em Vila Velha de bicicleta, mas agora não vou mais porque eles andam muito na contramão também. Só irão respeitar essas velocidades se for instalado nas bicicletas algum dispositivo que não deixe ultrapassar o limite de 6 km por hora. E teria que ter também o limite de idade, inclusive, para carregar crianças. Deveriam carregar crianças somente acima de 8 anos, disse a Luciana Azevedo. Bom, esse assunto tá bombando aqui no WhatsApp. A qualquer momento a gente volta com ele. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir, Café Vale Ouro. Curso ensina cafeicultores a lucrar mais com a produção. Eu volto em instantes. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. É muito mais sabor e qualidade, na hora de escolher você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e
sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O nosso café capixaba já é motivo de orgulho, mas você sabia que ele pode valer muito mais? No quadro Agro e Cop de hoje, vamos mostrar um curso que está ensinando o produtor a transformar o grão em um produto de mais alto valor. É técnica, é mercado e, é claro, é mais dinheiro no bolso de quem trabalha no campo. Olá pessoal, eu estou aqui em Colatina. Adivinha, se está fazendo calor aqui? Colatina sempre faz calor, né? Tá muito quente, mas estamos num dia muito agradável. Eu estou aqui no IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo, em Itapina, porque aqui acontece um curso muito legal. O curso Fazedores de Café, que uniu os professores e técnicos aqui do IFES com o pessoal da Nescafé, uma grande empresa multinacional que todo mundo conhece, e eles estão se unindo para melhorar a qualidade do café produzido aqui na região do Espírito Santo. E é um curso muito bacana, muito completo, e nós viemos de perto conferir e mostrar para vocês. Bora lá! Eu estou aqui com o professor Rafael, que é professor aqui do IFES. O professor Rafael, ele também é coordenador do curso de mestrado em cafeicultura aqui do IFES. E olha só que incrível, gente. Esse é o único curso de mestrado em cafeicultura do Brasil. Mais um negócio que só nós temos aqui no Espírito Santo, né, professor? É nosso, né? É nosso. O professor fala pra gente qual a importância, primeiro, de ter um curso de mestrado em cafeicultura aqui no Espírito Santo. E eu queria também que o senhor falasse dessa parceria com a Nescafé, aqui com os alunos do IFES e com os produtores aqui da região. O Espírito Santo sendo um dos maiores produtores de café, né, a Canéfora, e então esse mestrado ele tem a possibilidade de trazer essa formação muito próxima para os nossos produtores e para os nossos empregados das empresas e das cooperativas próximas do edifício do Espírito Santo em Itapina. A parceria da Nescafé com o mestrado ela é fantástica porque é uma formação que a gente está tentando mostrar para os nossos produtores e para os nossos alunos como é que eles podem agregar valor ao produto deles. Então é trazer valor agregado para dentro da propriedade rural. E esse é o nosso objetivo. Agora, professor, a gente está vendo que esse curso aqui é bem completo, vai desde a produção, do cuidado, até mesmo desenvolver a marca do café. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais globalizado, Mercosul, União Europeia se aproximando. Você acredita que é possível um produtor, às vezes aqui de Itapina, aqui dessa região do Espírito Santo, vender, por exemplo, o café dele direto para a Europa, sem passar aí por um atravessador? Com a criação das rotas, que a gente tem a ideia que as rotas sejam consolidadas, o produtor rural ele vai poder receber na propriedade dele pessoas com esse know-how externo. Então é chegar como se fosse chegar com um cafezinho dele, aqui, bota no bolso aqui, leva lá, experimenta. E o cara fala assim, ó, esse café é bom, a gente vai querer comprar direto com você. Então a gente tem mercados aí, agora com esse acordo do Mercosul e União Europeia, abrindo, tirando as taxas, né, tirando os atravessadores. Então é uma possibilidade gigantesca que o nosso produtor rural tem, né, de exportar o café dele para o mundo lá fora, tendo valor agregado pela qualidade do café e não mais só como commodity. Bem, essa iniciativa do Fazedores de Café, ela vem desde 2018, com o tema conectado com a sustentabilidade. A gente entende que sucessão familiar tem essa relação completa com sustentabilidade, tendo em vista que a sustentabilidade, um dos pilares é o desenvolvimento de práticas sustentáveis, regenerativas, que conecta o jovem, né, na nossa ambição, né, de ter carbono neutro e também, ao mesmo tempo, o jovem ele está mais aberto, né, à implementação de práticas regenerativas. Que práticas são essas? Práticas como, por exemplo, cobertura de solo, implementação de cobertura de solo, utilização de compostagem orgânica e também ter um uso racional de fertilizantes, de agroquímicos, de insumos de formas gerais. Então a gente nota que isso conversa totalmente com rentabilidade, porque produtores que adotam práticas regenerativas eles possuem, de certa forma, um custo menor na produção e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade do café. E o
que será que os produtores que fizeram o curso acharam? Olha, tem gente que já está aplicando essas técnicas diferenciadas em suas propriedades. Mas isso a gente vai ver no próximo programa Agro e Coop, na quinta-feira, aqui no S Notícias. Já ansiosa para ver o restante desta reportagem, eu amo esse campo, gente. Vamos então à cotação do café, que inicia a semana em baixa, viu? A arábica fechou valendo R$ 1.752 a saca. Já o Conilon encerrou o dia valendo R$ 934 a saca. Os dados são do Centro do Comércio de Café de Vitória. No mês de março, para marcar o mês da mulher, todas as semanas nós estamos recebendo aqui no estúdio uma mulher que alcançou destaque, um posto de liderança e que muda a história do Espírito Santo. É a série Mulheres em Foco. E a minha convidada hoje é Bartira Almeida, fundadora do Instituto Ponte. Ela que é engenheira civil de formação. Aprendeu desde muito cedo que ocupar espaços é possível e que a educação pode transformar a vida de meninas e mulheres. E esse lema se tornou o grande projeto de vida dela. Boa noite, então. Obrigada pela presença, Bartira. Que honra recebê-la aqui no nosso Elas em Foco. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui inspirando outras mulheres. Vamos lá, como é que começou essa trajetória? Você formada em engenharia, mãe engenheira e decidiu partir para o voluntariado, para ajudar as pessoas. Como é que tudo isso aconteceu? Primeiro, assim, eu me sinto uma sortuda na vida, sabe? Aquela que tudo foi dando certo no caminho. Então, assim, eu nasci, minha família era classe média, enquanto eu crescia, melhorou o padrão de vida. Meus pais são fundadores de uma construtora e a gente estava discutindo a sucessão familiar. A sucessão na empresa. Eu estava próximo dos 40 anos e meu pai perguntou se eu queria ser presidente. Não significa que eu seria, meu irmão sempre foi o meu par. Mas naquele momento eu pensei assim, o que eu gostaria de fazer na minha vida nos próximos 40 anos? E assim, e com tanto privilégio, com tanta sorte que eu tenho, eu falei, eu acho que eu vou ser mais feliz, é um ato de egoísmo, se eu puder proporcionar para os outros coisas que a sociedade me deu. Por que um ato de egoísmo? Porque eu faço isso porque me faz bem. Sabe, eu tive Mas é um egoísmo muito bom para a sociedade, vamos combinar. Eu descobri, perto dos 40 anos, que quando você ajuda alguém, quando assim, sabe, você já tem tanta coisa na vida e você pode contribuir para um outro, isso faz bem para você. E eu descobri isso perto dos 40. Tem gente que morre sem descobrir. Verdade. Então, é muito bom você tá na posição que você pode ajudar alguém e não que você está pedindo ajuda. E o Instituto Ponte, como ele funciona? Ele resgata jovens de um padrão social ou de periferias e leva para escolas particulares? Explica para a gente como é que é o funcionamento. O melhor jeito que eu gosto de explicar é o Instituto Ponte, é o olheiro dentro da escola pública. Igual tem o olheiro do futebol. A gente está dentro das escolas públicas, procurando parceria, procurando os alunos, buscando aquele aluno que tem uma inteligência acima da média, ele tem muita vontade de vencer e renda de, no máximo, um salário mínimo e meio. Então, a gente busca, através de um processo de seleção, esses alunos, que inclusive estão com as inscrições abertas até 22 de março, e achando esse aluno, ele pode ir para a escola particular, ele tem a possibilidade da bolsa, mas se é uma menina que está no interior, tem 13 anos, a mãe não quer deixar e este ano ela vai deixar no ensino médio, ela tem o sonho de pré-capital, também pode ir. O que eu quero oferecer para o aluno é muito parecido com o que eu ofereci para o meu filho. Uma boa escola, uma oportunidade de estudar inglês, e conversar sobre projetos de vida, sobre carreiras, aquilo que eu tinha no dia a dia do meu almoço. O Instituto Ponte tem uma equipe de psicólogos e pedagogos que a gente consegue oferecer isso para os alunos. E os resultados, Bartira? O que você pode numerar? Claro que não são números, são histórias, mas é importante a gente falar da quantidade de pessoas que já foram transformadas, né? O propósito do Instituto Ponte é ascensão social em uma geração. E o indicador que eu mais gosto
é que a primeira turma se formou ano passado, porque a gente acompanha até a conclusão da universidade. Então, o Instituto Ponte formou médicos, engenheiros, farmacêuticos, e eles ganham 7 vezes mais do que a média da sua família de quando eles entraram no Instituto Ponte. Uau. A gente é muito claro na nossa missão. A gente quer que as pessoas ganhem dinheiro, porque quando ela ganha dinheiro, ela tem liberdade de escolha. Se eu sou uma menina, se eu sofro uma violência, se eu tenho alguma coisa que me incomoda, quando eu tenho a minha independência financeira, eu não preciso mais me sujeitar a isso. Então, o nosso objetivo é muito claro dessa ascensão social e é o resultado que eu mais gosto. Bom, como fazer a inscrição? www.institutoponte.org.br. Tá certo. E qual a mensagem que você traria tanto para meninas, mulheres, quanto para as pessoas que querem sair de repente do lugar comum, de uma profissão e querem desbravar esse mundo do voluntariado, como você fez uma vez na vida? O que você diria para essas pessoas? Primeiro eu falo, comece. Não fica planejando muito não. Eu quero, eu desejo. Um dia. Pensa assim, o que eu posso fazer hoje? Qual o caminho? E muitas vezes as oportunidades estão muito mais próximas do que você imagina. Procura, tem muito projeto legal, ou para você participar do projeto como beneficiário, ou para você contribuir para esse projeto poder ficar maior. Mas assim, entenda que dependa muito de você. Vai ter várias pessoas falaram que eu estava louca, que eu não sabia sobre setor social, que eu não sabia sobre educação. E eu não tinha medo, porque quando eu acredito numa coisa, eu acredito, eu vou. Não estou falando que é fácil, mas a vida não é fácil. E aí, quando você tem um objetivo que ele faz sentido, por mais que algumas portas vão se fechando, outras vão se abrindo. E assim, eu acredito muito, que o mundo favorece aquele que está em movimento. Então, você acredita, vai, procura, depende mais de você e as oportunidades estão mais próximas do que você imagina. Maravilhosa, adorei essa conversa, muito obrigada, parabéns por ser tão inspiradora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E hoje o nosso quadro Mundo Animal está recheado de bicho, olha só. Mais de 1.000 metros de redes de pesca ilegais foram retirados do mar de Vila Velha nas últimas semanas. O flagrante aconteceu durante operações de fiscalização que tentam barrar o avanço da pesca predatória, especialmente em áreas de preservação e praias movimentadas, como Itaparica. As equipes do IBAMA e da Polícia Ambiental encontraram as redes instaladas de forma irregular, muito próximas à costa e sem qualquer identificação. Em um dos pontos, na foz do Rio Jucu, 11 arraias da espécie focinho de vaca foram encontradas presas às malhas. Elas são consideradas vulneráveis à extinção, mas, por sorte, foram resgatadas com vida e devolvidas ao mar. O perigo dessas redes fantasmas é que, quando abandonadas, continuam matando tartarugas, golfinhos e arraias. Ninguém foi preso durante as abordagens, já que os donos do material não estavam no local. Mas o recado das autoridades é claro: quem for identificado instalando esse tipo de armadilha pode responder por crime ambiental e encarar multas que chegam a R$100 mil. Em Alegre, moradores chamaram a Defesa Civil para resgatar uma serpente. Foi no bairro Guararema. Trata-se de uma cobra verde que, atenção, é venenosa, viu? Sua alimentação é basicamente de pequenos anfíbios, aves e alguns insetos. Lembrando que a orientação é sempre chamar ajuda especializada para o resgate. Olha ali, a cobra verde. E moradores de Cachoeiro foram surpreendidos por uma capivara passeando tranquilamente. Qual câmera? Aqui. Uma capivara passeando tranquilamente à noite pela rua do bairro Quilômetro 90. O que mais chamou a atenção foi que a região é distante de rios ou córregos. Quero ver a imagem, gente. Como é que a capivara chegou sozinha até ali, hein? Vai saber, que mistério.
Intervalo, já voltamos. Vamos ver como é que está o trânsito para sair de Vitória em direção à Vila Velha. Olha, ainda está bem movimentado, principalmente na subida da Terceira Ponte. Para quem sai de Vitória em direção à Vila Velha, pegando a Terceira Ponte, tem bastante movimento ainda. Eu volto já. Você sabia que toda transação financeira no Sicredi gera impacto social? Agora imagine isso multiplicado por 10 milhões de pessoas. É muito mais investimento em educação, empreendedorismo e desenvolvimento em todo o país. Somos 10 milhões de pessoas que acreditam no cooperativismo para transformar vidas. Abra sua conta e faça parte você também. Sicredi, é ter com quem contar. Vem cá que eu quero te apresentar um espetáculo de ofertas. É o Show do Lar Mega Lar. Com tudo em até 8 vezes no crédito digital MPay ou em até 3 vezes nos cartões. Secador de salada R$ 39,99. Bandeja café da manhã R$ 29,99. Lixeira inox 9 litros R$ 24,99. Kit dispenser e difusor R$ 39,99. Mega Lar. Aqui renovar sua casa é sempre um show. Todo capixaba sabe, quando o assunto é lote, o nome é Valdecir Torezani. Há mais de 50 anos transformando projetos em patrimônio sólido para famílias, empresários e investidores que entendem uma coisa simples. Lote é patrimônio que valoriza de verdade. Mas só Valdecir Torezani tem lotes prontos para construir e com infraestrutura completa. Venha para a imobiliária Valdecir Torezani, 2121-8989. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível, o leve sabor de uma boa conversa, o jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Mês do Consumidor Rimo. Qualidade incomparável que você merece. Conheça os lançamentos 2026 com preço de fábrica e as melhores condições. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Qual é o seu ponto de partida para o sucesso? O nosso sempre foi ter um ponto de vista ousado. São 50 anos crescendo lado a lado com o Espírito Santo, escrevendo junto com cada parceiro a história da comunicação capixaba. Mais que ocupar ruas, avenidas e esquinas, a gente transforma cada espaço em oportunidade. Porque para nós, mídia não é só formato, é inovar. .org. 50 anos. Seu ponto de conexão com o sucesso. Você sabia que toda transação financeira no Sicredi gera impacto social? Agora imagine isso multiplicado por 10 milhões de pessoas. É muito mais investimento em educação, empreendedorismo e desenvolvimento em todo o país. Somos 10 milhões de pessoas que acreditam no cooperativismo para transformar vidas. Abra sua conta e faça parte você também. Sicredi, é ter com quem contar. No Atacado Vem, a Páscoa é 100% capixaba. Nossa tradição é economizar. Vem! Carne suína R$ 13,98. Filé de peito Uniaves R$ 17,90. Margarina Quali R$ 7,99. Só R$ 7,99. Maçã Gala ou Pera Williams R$ 9,98. Banana ou melancia R$ 2,99. Brahma latão, a unidade sai a R$ 3,99. Café Forte R$ 12,79. Óleo Vila Velha R$ 6,98. Páscoa é no Atacado Vem. Vem! Beba com moderação.
Quando a Danúbio negocia direto com a indústria, você paga preço de fábrica. Outlet Danúbio, até 50% off nos melhores móveis. E no carnê a entrada é só em agosto. Roupeiro portas deslizantes com espelho, pela metade do preço, 10 de R$ 299,90. Colchão Queen Size Fiore, com 40% off, 10 de R$ 299,90. Sofá cama Trípoli em linho, 50% off, 10 de R$ 299,90. Outlet Danúbio, em todas as lojas ou no WhatsApp 27 30 10 7000. O que é um mundo melhor? Um mundo onde todo mundo coopera. Onde eu possa ser ouvido. Que eu tenha oportunidade de prosperar. Um mundo com negócios mais justos. Esse mundo melhor já é construído pelas cooperativas todos os dias. Bora cooperar para um mundo melhor? Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. ES Notícias. Oferecimento. Grande Construtora. O futuro não espera. Banestes. Juntos para o futuro. Best Senior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Atacado Preço Baixo. A loja do Thor. Todo dia uma martelada de ofertas. 7h29, só dá tempo de me despedir. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês, principalmente de quem escreveu mensagens pra gente. Foi nosso recorde hoje. Muita gente mandou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Eu agradeço o carinho. Fique com Deus, boa noite e se cuida. Tchau, tchau!